Testemunho de um ex-satanista número 3. Este testemunho é a terceira parte de uma série de 13 volumes. Para obter todos os benefícios, você deve ler as outras 12 partes em ordem numérica. E no 10º dia após o jejum fui ao rio. Pronunciei alguns encantamentos sobre as grandes damas do mar. E depois disso uma sereia saiu do rio, era por volta de 1h da manhã. E quando eu estava no banco, era essa sereia quem deveria me mostrar o caminho que leva ao mundo de Polium. Ela me pediu para entrar no rio com ela. Entrei na água e me juntei a ela. Aqui o irmão descreve tudo o que essa sereia lhe pediu. Quando eu estava no fundo da água não era mais mental, mas realmente físico, com o corpo que tenho até hoje. No fundo da água, à minha frente, havia um grande crocodilo. E este crocodilo foi o meio de transporte para o mundo de Polium. Ele abriu a boca, eu entrei e ele me engoliu. Foi quem me deixou em algum lugar da rua. Esta estrada era muito bonita e pavimentada. O mundo de Lúcifer é muito bonito em comparação. 19 Este mundo em que vivemos. Mas existe outro lugar ainda mais bonito que o mundo de Satanás. É o que o Senhor Jesus preparou para nós. Amado, não tente se apegar a este mundo porque você pode perder o que é mais importante. Como filhos de Deus estamos no mundo, mas não somos do mundo. E eu vi este lugar maravilhoso com meus próprios olhos no dia da minha libertação. Quando o Senhor Jesus me tirou do mundo astral, Ele me conduziu até lá. É por isso que eu disse que enquanto ainda estiver nesta terra farei o meu melhor para não perder este lugar maravilhoso. Além disso, não tente se apegar a este mundo. Somos apenas peregrinos nesta terra. O lugar que nos está reservado é aquele que Jesus já preparou. Enquanto avançava, parei em frente a um portão, mostrei o distintivo amarelo que me deram e me deixaram passar. Quando eu estava do outro lado, chegou um carro preto, uma porta se abriu e me pediram para entrar. Quando sentei no carro e seguimos em frente, olhei para o homem que me dirigia, ele não tinha cabeça nem pescoço. Estávamos com ele e ele me levou até Helena. Quando cheguei encontrei 4 mulheres idênticas com a mesma morfologia e vestimentas, e foi aí que encontrei Helen. Depois que os outros 3 foram embora, eu disse a Helen, agora que seus amigos se foram, é hora de dormirmos juntos. E essa mulher demoníaca me disse, você e eu ainda não nos casamos, então não temos o direito de dormir juntos. Amado, isso realmente me tocou. Foi um demónio quem me contou isso. Ela me disse que até ela e eu nos casarmos, não tínhamos o direito de dormir juntos. Veja como são os chamados cristãos, comprometidos, estão fazendo isso hoje. Um casamento consumado antes do casamento. Isso é imoralidade sexual. E a Bíblia nos diz para fugirmos da imoralidade sexual. Deus diz, fuja da imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual esconde consequências muito graves. Se você olhar para meu braço neste nível, poderá ver uma cicatriz. Não foi causado por um homem, mas pelo próprio Lúcifer. Ele me feriu e meu sangue fluiu para um cálice. Quando o copo ficou cheio, Lúcifer bebeu meu sangue na minha presença. Ele me deu 406 demónios para estarem ao meu serviço. Gostaria de salientar algo importante. 20 Digressão. Eu tinha 406 demónios ao meu serviço. Mas quando conheci Jesus todos os 406 demónios fugiram e agora estou livre e hoje meu corpo é templo do Espírito Santo. Você também, se invocar Jesus, os demónios que o perseguem fugirão e o deixarão em paz. Depois que ele fez isso comigo, meu braço direito se tornou a sede do meu poder. Eu poderia carregar Lúcifer em meu corpo e ele poderia encarnar em mim. Quando eu andava, as pessoas me viam, mas na verdade era Lúcifer que elas viam. Lúcifer é um grande fornicador. Uma vez no meu corpo, ele me levou direto para hotéis e moças. E mesmo quando as meninas me viram, elas estavam dormindo com Lúcifer sem saber. Tem garota que já dormiu com Lúcifer sem saber. Porque eu não fui o único satanista em quem Lúcifer poderia encarnar. Cuidado com a imoralidade sexual. Enormes demónios invadem a vida de uma pessoa através da relação sexual. Quando levei essa mulher comigo, voltei para casa e depois ela também me visitou. Ela me visitava todos os dias pares da semana. Ela até me deu proibições segundo as quais eu não tinha o direito de ter um relacionamento com qualquer garota no mundo humano que não fosse ela. Mas um dia, em um funeral, conheci uma garota que era minha namorada antes de eu namorar Helen.
E enquanto estávamos naquele funeral, passei a noite com ela. E quando cheguei em casa encontrei no meu quarto a garota que deixei no funeral. Quando a vi em meu quarto, perguntei: o que você está fazendo aqui? Deixei você no funeral, como você conseguiu chegar aqui? Ela não respondeu e eu continuei e disse: tenho uma esposa que é muito má. Se ela te encontrar aqui, ela vai te matar. Ela não disse nada, eu virei as costas para ela. E depois disso ela começou a chorar e me disse: querido, você se esqueceu de mim? Quando me virei, olhei para minha cama e não era mais aquela menina, mas sim Helen. 2 dias depois a menina morreu. Foi Helen quem a matou. Quero chamar a atenção das meninas, principalmente daquelas que têm o péssimo hábito de trocar de homem da mesma forma que se troca a roupa do corpo. Se você não desistir deste curso de ação e continuar com sua vida licenciosa, você definitivamente encontrará um satanista e esse dia será o fim de sua vida. Satanismo e magia não estão escritos em seu rosto. Portanto, tenha muito cuidado. 21 Depois deste incidente, um dia encontrei uma carta na minha mesa pedindo-me para ir para a Índia. Fui até meu mestre e expliquei-lhe o que havia acontecido comigo. Ele respondeu dizendo: como seu senhor, não tenho nada para fazer por você. Você tem que ir para a Índia para ser punido. Se você sobreviver, é bom, e se você morrer, o problema é seu. Ele que foi meu mestre. Então voltei e agi de acordo com as instruções que me foram dadas, descrevendo brevemente o que ele estava fazendo antes de proferir os encantamentos. Ele continua: eu disse alguns encantamentos e depois fui para a cama. Pouco depois da meia-noite, senti o chão e o telhado da minha casa começarem a tremer. Poucos minutos depois vi fumaça saindo do telhado. E a fumaça desceu no círculo que eu havia desenhado. Aí a fumaça ganhou forma humana, era um homem. Ele me convidou para me juntar a ele no círculo. Eu concordei, mas disse a ele: antes de ir até você, primeiro me dê seu nome. Ele me disse: eu sou o Dr. Krishna, pertenço às divindades indianas. Fui enviado especificamente para levá-lo e levá-lo para a Índia. Tive que ir para a Índia para ser punido. No entanto, foi realmente uma oportunidade de entregar minha vida a Jesus. Um deles me disse: vá para a Índia para ser punido. E eu concordei em fazer esta viagem para ser punido. Tudo porque eu estava enfeitiçado. Você sabe, pessoas enfeitiçadas não pensam bem. Quando me juntei a ele, abracei-o e nós dois fomos jogados em um grande templo. Lúcifer tem apenas 3 templos no mundo inteiro. O primeiro templo é subterrâneo na Grã-Bretanha. E lá mora o governador de Lúcifer, que coordena as atividades dentro das seitas e igrejas corruptas de Satanás. É aqui que fica a autoridade de censura, que publica tanto panfletos quanto livros diabólicos, como Bairro Despertar, Torre de Vigia, Palavra Falada, Bíblia Tob, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Verbum XXL Caim e Tradução do Novo Mundo. O segundo templo está localizado no fundo da água, na junção dos oceanos Atlântico e Índico. Existe um triângulo denominado Triângulo das Bermudas. Se você for mais fundo, encontrará um grande prédio de cor branca. É chamada de Casa Branca de Lúcifer. E lá Lúcifer se encontra com satanistas de todo o mundo. 22 O terceiro templo fica na Índia. É chamado de Templo do Dail. Lá você encontrará o primeiro-ministro de Lúcifer. Mas além desses 3 templos, existem pequenas casas satânicas, bem como lojas místicas, a Ordem Rosa Cruz AMORC, a Ordem Rosa Cruz do Ouro, a Ordem Rosa Cruz Martinista, etc. Diferentes fraternidades. Existem casas como Louis Gilbert, Lombardy House, Ankshan House, até na Nigéria, onde fazem o filme Karashika, com o poder do príncipe Talos. Então, quando estive naquele templo, havia mais de 1000 pessoas lá. Lá conheci muitas autoridades, incluindo as de Mobutu, que trabalharam no governo interino. Aqui gostaria de fazer uma digressão importante. Neste momento, Mobutu está preso ao mundo astral. Aqueles que trabalharam fielmente para o diabo encontram-se concorrentes e um grande cadeado. Eu lhe contarei sobre a organização do mundo de Satanás, e então você saberá o que acontece do outro lado. Quando fui levado para lá, fui jogado em um buraco de 200 metros de profundidade. Quando cheguei ao fundo do buraco, estava completamente escuro. E nesse buraco tinham répteis, cobras, escorpiões. A missão de todos esses animais era me morder. Este é o que foi chamado de local de tortura.
E eu tive que ficar quieto. Eu não tinha o direito de abrir a boca para expressar a dor que sentia, porque se abrisse a boca, o resultado seria a morte. E passei 5 dias lá. E durante esse tempo, os meus pais procuravam-me por todo o lado em Likasi. Eles nem sabiam onde eu estava. E ainda assim eu estava em um buraco. O templo em questão é um grande templo. Na frente há um grande espelho como uma grande tela. E em cada reunião você tem que beber o sangue de 500 pessoas. E há satanistas que são escolhidos para sacrificar seus familiares. Havia um pai que conheço muito bem, ainda hoje está em Likasi, na Avenida Ruanda. Ele foi um daqueles que teve que sacrificar seus familiares. Quando chegou a sua vez, ele disse o nome do sobrinho. Ele não deu unhas, nem saliva, nem cabelo. Ele apenas disse o nome. E havia servos que tinham um vaso de ouro e colocaram lá 23 vasos na parte inferior do espelho. Houve outros que foram encarregados de chamar o nome deste sobrinho. E havia um que tinha uma espada dourada. Havia muita gente lá. Começaram a ligar e pouco depois o sobrinho em questão apareceu no espelho. Lá estava ele, com o peito nu. Então o homem que tinha a espada apontou a espada para o espelho na altura do peito, e a espada começou a entrar. Quando a espada entrou, o sangue saiu neste ponto e fluiu para o vaso. E quando todo o sangue do corpo foi drenado, a imagem desapareceu, mas o sangue permaneceu no vaso. Foi servido em copinhos e os criados começaram a distribuí-lo e nós bebemos. E então um arquivo foi criado. Primeiro anotamos o nome, depois alguém perguntou, como ele vai morrer? E depois de algum tempo alguém disse, ele vai morrer por acidente. Escreveu-se ali, circunstância da morte, acidente. Alguém disse, quanto tempo até ele morrer? Depois de alguns minutos, alguém disse, 2 semanas. Eles escreveram lá durante 2 semanas. Amados, quando voltei para Likasi, encontrei este sobrinho vivo e 2 semanas depois ele foi atropelado por um veículo. Eu te disse isso no começo. São pessoas cujo sangue já foi bebido, só vivem dentro do prazo. Quando o prazo expira, a morte segue de acordo com as circunstâncias planejadas pelos satanistas. Outro dia eu estava em Likasi, tinha lá um amigo meu que era lutador. Ele foi para Imbujimaí e voltou com fetiches. Ele queria me desafiar. Ele se juntou a mim no parquinho da escola secular e queria fazer demonstrações. Ao olhar para ele, perguntei-lhe, o que você quer fazer? Isto é para crianças pequenas. Vá brincar com pessoas do seu nível. Quando você voltar para casa encontrará todos os seus fetiches queimados. Ele negou e nos despedimos. Ele foi para casa e veio até mim chorando à noite, por volta das 18 horas. Ele disse, na verdade, como você me contou, quando cheguei em casa encontrei todos os meus fetiches queimados. E ele chorou e eu fui com ele para a casa dele. Quando chegámos na casa dele, fiz alguns encantamentos e renovamos o que havia sido destruído. E quando fiz isso, ele ficou curioso. Ele me disse, admito que você é poderoso e quero ser como você. Eu disse, sério? Se você quer ser como eu, comece comendo um bebê. Quando? 24 Você comerá um bebê, eu o levarei comigo aonde quer que eu for. Então ele procurou um bebê para comer, mas não encontrou nenhum. Um dia ele veio até mim e me disse, tenho uma menina que está grávida e tentando fazer um aborto porque o menino que a engravidou fugiu. Ele disse, 6 meses. Eu disse, 6 meses, já é um feto. Podemos usar, você comerá e depois iremos juntos. E convidamos a menina para ir à casa do meu amigo. Quando chegámos lá, pedi a ela que tirasse toda a roupa. Em seguida, submeti-a a um sono magnético chamado hipnose. E então convoquei um demónio chamado Mestre Morto, Cadáver Vivo. E a partir daí fiz uma operação cirúrgica no corpo da menina sem lanceta. Retirei o feto e convoquei outro demónio, o Dr. Lang, o cirurgião do outro mundo. E coloquei tudo em ordem, criei a menina e ela voltou para casa sem gravidez. Mas daquela cerimónia em diante até a fertilidade dela foi sacrificada, eu dei para Lúcifer. Ela voltou para casa sem gravidez, mas infértil. Nós ficamos, eu levei a faca e cortei o corpo do feto. Eu disse ao meu amigo, coma. Ele hesitou e eu disse, mas é você quem quer ser como eu. Se você realmente quer ser como eu, coma rápido. Ele comeu. E quando ele terminou, eu tive que convidá-lo para minha casa. Quando estávamos em minha casa, liguei para Krishna e Krishna veio.
E então nós três fomos expulsos. Fomos fisicamente para a Índia. Quando cheguei lá porque meu amigo era um novo membro, eles me agradeceram porque eu tinha acabado de trazer um novo membro. Mas eles disseram ao meu amigo: já que você acabou de se juntar ao nosso grupo, você deve primeiro nos dar um ente querido em sua vida. Depois de alguns minutos, eles lhe fizeram a pergunta novamente e ele disse: eu dou ao meu pai. Eles perguntaram a ele: por que seu pai? Ele disse: porque na família ele é quem vive há muito tempo. E então ele disse o nome do pai como sempre. Os responsáveis pela ligação começaram a ligar. Chamaram isso de pai, mas o espelho permaneceu como estava. Ligaram tantas vezes que ficaram até cansados, mas o espelho permaneceu intacto. Então nos perguntamos: por que isso acontece? Eles perguntaram a eles. Quando perguntei ao meu amigo, ele disse: mas o seu pai é membro de uma sociedade secreta? Ele é membro de uma casa mística? Ele disse: não. Meu pai não sabe nada sobre bruxaria, ele nem sabe nada sobre magia. Então, quem é ele? Ele disse: meu pai é apenas um presbítero da igreja. Eles disseram: um presbítero da igreja? Então ele é cristão? Então, quando estávamos lá, quando alguém nos disse que estávamos lidando com um cristão, fizemos todo o possível porque se um satanista conseguir pegar um cristão, Lúcifer lhe dará muito dinheiro. Para matar apenas um cristão, Lúcifer é capaz de matar até 1000 pagãos. Pois apenas os cristãos estão fora do seu controle, somente os cristãos desestabilizam as obras de Lúcifer. Então começamos a ligar. E desta vez eles nos disseram, em vez de apenas fazer com que os chamadores responsáveis pelas chamadas liguem, todos nós precisamos participar. Todos nós, mais de 1000, fomos agora forçados a chamar apenas um pai. Nome. Então começamos a ligar. Ligamos muitas vezes, mas o espelho permanece intacto. Então, enquanto ainda conversávamos ao telefone, tudo o que podíamos ver no espelho era uma cruz em vez do pai. E enquanto ainda gritávamos, havia sangue na cruz. E quando o sangue começou a escorrer, o espelho quebrou e todos nós que estávamos lá fomos jogados no chão. Então, quando nos levantamos, todos disseram ao meu amigo: o que aconteceu aqui é por sua causa. Nem sei se já substituíram aquele espelho. Então eles condenaram meu amigo. Eles pegaram um veneno, deram para ele e disseram: desta vez seu pai vai morrer, goste ele ou não. Deram o veneno para meu amigo e me disseram: já que foi você quem trouxe isso cara aqui e trouxe, você irá com ele acompanhar o andamento dessa operação de envenenamento desse pai. De volta ali casa e fomos. O apartamento do meu amigo ficava em Kempacapa. Quando chegámos lá nos serviram comida, comemos e depois a mãe e os outros saíram. Ficamos na sala e havia a comida do papai na mesa grande. Papai ainda estava no trabalho. Éramos apenas 2 e quando colocaram a comida na mesa, meu amigo tomou o veneno. Eu vi com meus próprios olhos. Ele foi e colocou nos temperos da comida de seu pai. E por volta das 17 horas o pai dele chegou e nos acolheu com alegria. 26 Ele foi para o quarto, trocou de roupa e voltou para a sala. Ele sentou-se para comer e orou antes de comer. Enquanto orava, ele mencionou o nome de Jesus. E onde estávamos, dissemos: nada acontecerá com esse Jesus hoje, ele morrerá hoje. Seu pai começou a comer. E naquele dia ele comeu de tudo, tanto fofo quanto temperos. Enquanto falo com vocês, este homem ainda está vivo e ainda trabalha em Likasi, na Jacquemines. Então, como meu amigo foi avisado com uma semana de antecedência, quando o prazo expirou ele foi visitado pelos espíritos da morte. Eu morava perto de Camponte. E de lá me contataram e me disseram: vá e mate-o. Não existe amizade com o diabo, existe apenas hipocrisia. Só encontramos amizade no Senhor Jesus. Eu fui lá, tinha banheiro atrás da casa dele. Eram 7:30 da tarde. Deitei-me no chão, concentrei-me e assumi a forma de uma cobra. Comecei a engatinhar, entrei em casa e encontrei meu amigo caído no chão. Ele estava sangrando, sangue escorrendo pelas narinas, orelhas e até pela boca, e quando cheguei, mordi-o, infiltrei veneno em seu corpo e fui embora. Quando cheguei ao outro lado, voltei à forma humana e cheguei à porta. Bati, meu amigo atendeu e entrei. Quando cheguei lá encontrei meu amigo e perguntei a ele: o que aconteceu? Ele disse: me bateu e há poucos minutos veio uma cobra e me mordeu. E eu perguntei a ele: a cobra, onde ela ficou? Ele disse: ele foi para este canto.
Então peguei um pedaço de madeira e fui procurar a cobra. Era a cobra procurando pela cobra. Vocês sabem, amados, feiticeiros, mágicos, quando há um problema, eles são os primeiros a lhe dizer: vamos até esse feiticeiro. Saibam que quando você bebe sangue, você bloqueia a alma no mundo das trevas. Mas a Bíblia nos diz que quando andamos na carne, não lutamos de acordo com a carne. Mas as armas da nossa guerra são espirituais. Estas armas são poderosas através de Deus. Com estas armas podemos descer ao mundo de Satanás, destruir forças e trazer de volta almas cujo sangue já foi bebido, mas cujo tempo ainda não expirou. A vontade foi imposta a muitas famílias por Satanás. 27 Jesus mudará a vontade que Satanás lhe deu. O diabo já impôs uma vontade negativa a muitas famílias. Se você analisar bem a sua vida, perceberá que há certas coisas pelas quais seus pais passaram e que você também está passando. Se você não tomar cuidado, até seus filhos poderão sofrer as mesmas coisas que você está vivenciando hoje. Esta é uma vontade negativa que Satanás já impôs a muitas famílias. Mas se você temer ao Senhor Jesus, Ele lhe trará um novo testamento diferente daquele que o diabo lhe impôs. E se você se apegar ao Senhor, saiba que o Senhor Jesus lhe devolverá o dobro do que você perdeu. A Bíblia diz em Colossenses 2:14 da manhã que eles aboliram a lei escrita e os seus regulamentos, que eram contra nós e que nos eram contrários, Ele o tirou e pregou na cruz. Vou-lhe contar brevemente como fui iniciado nas práticas satânicas. No começo eu te contei que comecei a servir ao diabo quando tinha 2 meses de idade. Isto só pode ser bem compreendido com ouvidos espirituais. Se estamos falando de 2 meses, então você está lidando com um bebê. E um bebê de 2 meses sozinho não pode ir a um feiticeiro e pedir para se tornar um bruxo. Amado, isso é para lhe mostrar que não escolhi ser o que era. Mas vivemos em um mundo complicado.